Então, novos rumos, a gente já está, segunda semana, nós fizemos um trabalho, trabalhamos junto com o Adilson naquele assunto de Jesus tem um plano para a sua vida, ou você tem um plano de vida com Deus. E o Adilson leva mais hoje, traz mais alguma coisa para complementar esses 2 episódios. É isso, Adilson? Sim, senhor. Vai dividir em grupo depois? Se der tempo. Tá bom. Aí a gente vê, tá bom, gente? Então, com a Adilson com a palavra. Obrigado, senhor. Todos vocês estavam nas outras 2 reuniões? Ok. Então, estão lembrados de que nós falamos de pessoas que não têm sentido para existir, né? Buscam um sentido, mas não têm simplesmente, que passam pela vida sem meta, sem objetivo, sem razão, né? E nós falamos que Deus tem um plano genérico para todos aqueles que Ele chama, né? Que é tornarem-se como Jesus, e que Deus também tem um plano pessoal, né? Individual, para cada um de nós. E que Deus usa nossas habilidades, nossas profissões, nossos dons, enfim, a pessoa que somos, né? Eu estava pensando para onde ir hoje, né? Porque, enfim, de uma certa maneira eu podia ter encerrado a semana passada, mas eu acho que fica uma pergunta na cabeça de todos nós quando a gente fala de planos, de projetos de Deus para as nossas vidas. A pergunta que eu ouço demais é: como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Se Deus tem um plano, que plano é esse? O que Deus quer de mim? E, como nós falamos, genericamente nós sabemos o que Deus quer de cada um de nós, né? As Escrituras trazem com muita clareza a vontade de Deus expressa. A dúvida, eu acho que se torna maior quando a gente fala do projeto de Deus, do plano de Deus para nós individualmente, né? O que Deus quer de mim? Eu já ouvi muitas pessoas cristãs fazendo esse tipo de pergunta, muitas, né? E eu vou tentar responder hoje, né? Como saber ou como conhecer a vontade de Deus. É claro que o assunto é muito amplo e eu vou ter que reduzir, gente, ao máximo, né? Mas eu espero dar um bom rumo no assunto e depois espero que dê tempo, a gente converse, troque ideias, ganhe um com o outro nesse aspecto também. Então, eu queria que nós lêssemos o livro de Romanos, no capítulo 12. Quem tem Bíblia, por favor, pode abrir aí. Eu queria até que alguém me ajudasse lendo, porque eu estou sem o óculos aqui, não vou conseguir ler. Então, quem poderia ler? Eu posso. Ok. Então, Romanos 12, 1 e 2. Tá. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus.
Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, existem versões diferentes, mas em todas elas fica evidenciado que quando Paulo começa esse capítulo 12, no verso 1, ele está se referindo a tudo que ele falou anteriormente. Na minha versão aqui, numa delas, ele começa com a palavra portanto. Então, isso. Portanto, eu falei sobre isso, portanto, né? Ele está continuando o assunto e nos levando a pensar no que ele disse anteriormente. E no livro de Romanos, a gente sabe que o livro de Romanos é a carta, né, que Paulo escreveu, é o tratado teológico, né? A rainha das cartas, do meu ponto de vista, apesar de alguns acharem que é Efésios, né? Paulo começa a falar do evangelho e da necessidade humana, né? Já no capítulo 1, ele mostra a necessidade dos gentios que estão separados de Deus, que não conhecem Deus, que vivem sós, e aí ele arrola a punição que Deus dá a esses homens que podiam adorá-lo, porque Deus, a existência de Deus é expressa na natureza, mas eles negam a existência de Deus. E aí, no capítulo 1, já Paulo fala que Deus os entregou, e aí a gente vê também as consequências dessa entrega de Deus, que Deus fez, né? Do homem a si mesmo. E então ele mostra uma situação terrível para com os gentios, né? Afastados de Deus e vivendo uma vida terrível. E mortos, né? Ele vai mostrar que estão mortos no capítulo 3. Mas antes do capítulo 3, ele vai falar dos judeus, que têm a lei, que conhecem a lei, mas que também não vivem a lei. Portanto, são culpáveis, né, e pecadores como os gentios, com a mesma necessidade de serem resgatados, justificados. No capítulo 3, ele diz que a consequência do pecado é a morte, né? Ele fala tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 6. E aí Paulo vai falar da salvação pela fé, né? E até no capítulo 4 ele exemplifica essa salvação através de Abraão. Não é isso? Ele cita que Abraão foi salvo pela fé e não pelas obras, né? Ilustrando sobre o assunto, né? E ele vai falar de como Deus, por amor, envia Jesus, que vem nos resgatar, que vem nos salvar, né? Que vem nos chamar. E ele vai sucessivamente falando sobre o princípio da vida cristã, etc., até chegar nesse capítulo 12. E aí ele começa o capítulo 12 falando das misericórdias de Deus. Ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Deus foi misericordioso. Vocês viram, eu falei da situação humana e mostrei como Deus nos resgatou, né? Tudo que Deus fez foi por misericórdia, por amor e misericórdia. Então, Paulo está arremetendo o leitor aqui de Romanos 12 a se lembrar do que ele escreveu anteriormente, né? E ele não só ora, pede, né? Ele dá uma ordem para as pessoas cristãs aqui. Esse rogo-lhes é não só um clamor, como uma ordem, né? Ele diz: eu rogo que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional. De vocês. Então,
O que ele está falando? Que existe um culto racional e um emocional? Desculpa, gente. Eu estou em reunião. Então, não, ele não está falando que existem cultos emotivos e racionais. Ele está falando que, racionalmente, pensando, e não motivado pela emoção, eu devo me oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, eu quero que a gente pense um pouco juntos. Quando Paulo escreve sobre isso, eu me arremete a Isaac, gente. Abraão já tinha uma consciência de que era pecador, e Abraão entendia que precisava de um sacrifício de sangue para que ele fosse limpo do pecado. E Abraão oferece sacrifícios várias vezes a Deus. Eu creio que Abraão era como Jó. Ele oferecia sacrifícios, tinha lá um culto público, né? Porque ele construiu altares em todos os lugares que ele parou. Então, ele escolhia uma ovelha, né, ou um cordeirinho e levava para o sacrifício, que era um sacrifício de agradecimento ao Senhor, mas também um sacrifício e um pedido de perdão a Deus pelos pecados. Então, quando Deus... Eu acho que ele era como Jó, no sentido de que esse culto que Abraão fazia, ele fazia pela família. Ele sabia que Isaac era pecador, que Sara era pecadora, que todos ali naquela comunidade que ele estava eram pecadores. E ele oferecia esse sacrifício por todos, por ele e por todos os outros. Né? Então, quando Deus pede Isaac em sacrifício, e Abraão o leva para o Monte Moriá, para mim, Abraão sabia que Isaac ia morrer pela família. Ele ia ser sacrificado por causa do pecado. E Abraão sabia que, de alguma maneira, Deus ia poupar Isaac. Ou Isaac ia ressuscitar, ou Deus ia poupá-lo. Ele não sabia como, né? Mas é interessante, quando ele deixa os empregados na base do morro, ele diz, Isaac e eu vamos subir e nós voltaremos. Né? Ele diz que os dois voltariam. Né? Então, Abraão tinha fé que Deus ia operar de alguma maneira. Então, eu penso em Isaac, gente, porque Isaac era um garoto de... Algumas pessoas creem 13 anos, outros dizem 15, né? Como é que Abraão segurou esse cara, hein? Abraão tinha 100 e tantos anos já. Então, se Isaac corresse, Abraão não pegaria. Se Isaac reagisse, eu acho que Isaac, na porrada, ia ganhar a briga. Abraão era um velho. Debilitado, possivelmente. Então, eu entendo que Isaac se oferece em sacrifício quando ele percebe o que vai acontecer. Ele se oferece. E eu vejo Isaac deitando no altar de pedras que tinha lá. Abraão já tinha a faca, né? Já tinha a lenha. E quando Isaac se compreende como o cordeiro, eu creio que ele se deita sobre o altar, em obediência ao Pai, e resignado. E nós sabemos, né, que Deus impede Abraão
através do anjo, de matar o filho e traz um substituto, que é um cordeiro. Não há a menor dúvida que simbolizando o próprio filho. E muitas vezes eu parei para pensar que Isaac nunca mais foi o mesmo depois desse incidente. Foi muito pesado o que aconteceu. E eu acho que ele se tornou um novo homem, que teve a possibilidade de viver novamente. É interessante porque o sacrifício depois é instituído por Moisés e era feito pelo sacerdote. Os cordeiros eram mortos, o sangue era aspergido sobre o povo, e isso era feito diariamente, sacrifícios eram feitos diariamente. Mas em Cristo, que vem nos substituir, o sacrifício cessa, porque o sacrifício dele é feito uma vez para sempre. Então, Cristo toma nosso lugar, se sacrifica em nosso lugar, e o sacrifício cessa. Mas aqui em Romanos 12, Paulo está dizendo, o sacrifício não cessou. Você se tornou um cristão, e eu quero lhe dizer, o sacrifício não cessou. Está na sua vez de se oferecer como Isaac. Está na sua vez de se deitar sobre o altar. Está na sua vez de entregar a sua vida agora, compreendendo quem é Jesus, compreendendo o que ele fez por você, compreendendo o quão misericordioso é Deus. Agora é sua vez de retribuir tudo isso que Deus fez. E o que Deus espera de cada um de nós é que nós nos deitemos sobre o altar. E uma vez o sacrifício oferecido, não há retorno. Quando o cordeiro era escolhido, o fato é que ele ia morrer. Não tinha troca mais de cordeiro ou substituição. Uma vez que nós nos ofereçamos a nossa vida, não há retorno. Agora, é interessante, porque se nós oferecemos a nossa vida não é mais nossa. Concordam? Você se ofereceu como sacrifício, a vida não é mais sua. E aí, Deus toma a sua vida e o tem como servo. Ele diz, a sua vida é minha. Ótimo. Então, você vai agora viver como um servo meu. Eu sou o Senhor. Eu vou tomar conta de você. Eu vou suprir suas necessidades, como qualquer senhor supre o servo. Mas, a partir desse momento, eu dirijo a sua vida. Vocês estão me vendo? Sim. Porque eu não vejo mais ninguém aqui. Sim. Tá? Não sei o que aconteceu. Então, eu vou continuar. Então, uma vez que eu me ofereço, eu passo a ser de Deus.
Eu acho que é como quando Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu fui crucificado com ele. Eu me ofereci em sacrifício. E agora é ele quem vive, e não eu. Então, isso é algo que Paulo diz que nós devemos fazer como cristãos. Nos oferecermos. Deus quer as nossas vidas. E Deus quer servos. Pessoas que o obedeçam. Mas, olha, eu quero dizer, para isso nós precisamos morrer. Morrer para a nossa vontade, para os nossos gostos, desgostos, e nos entregarmos sobre o altar, em sacrifício vivo. Porque Deus não irá tomar as nossas vidas, ele vai devolver a vida para nós, para que vivamos como servos. E isso precisa ser feito de forma racional, pensada. É uma decisão consciente. Esse é o culto racional. E não de forma emotiva, né? Aquelas decisões emotivas que você toma e uma hora depois você nem lembra mais, porque passou a emoção, passou. Não, isso é algo feito de forma racional. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês que pensem sobre isso e que tomem essa atitude. Mas ele não para aí. Ele vai para uma segunda coisa. Ele diz: e agora, uma vez feito isso, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Tem outras versões melhores, né? Não vos conformeis, não tome a forma do mundo. E nós sabemos que o mundo está mais confuso que qualquer coisa. Né? O poste está fazendo xixi no cachorro, né? As coisas estão malucas. Né? Então, eu creio que o que Paulo está dizendo é: nós precisamos passar por uma renovação de mente e precisamos ter nossas mentes transformadas em quê? Na mente de Cristo. Em outro texto ele diz: vocês têm a mente de Cristo. E isso só é possível através das Escrituras, estudando as Escrituras, memorizando as Escrituras, né? Tendo disciplina na leitura, na memorização, na meditação, porque é um processo. O fato é que nós estamos contaminados pela forma do mundo pensar. E, honestamente, eu não conheço vocês todos pessoalmente, de conviver, né? Mas eu, às vezes, fico chocado com pessoas cristãs. Talvez como elas mesmas devam ficar comigo, né? Porque a gente emite cada ponto de vista, gente, que eu vou te falar uma coisa. Eu não sei onde nós achamos. Uma coisa eu sei, não tem nada a ver com a mente de Cristo. E nós estamos ganhando, sem perceber, a forma de pensar do mundo, cada dia. Cada dia. A influência que está sendo exercida sobre nós tem vencido a batalha. E o que Paulo está dizendo é: olha,
Se você deitou no altar, você é um servo. E se você é um servo, Deus te separou para te usar. E se Deus te separou para te usar, você precisa ser separado do mundo. Você precisa viver em santidade. E você precisa pensar como santo. E não como um homem do mundo. E Paulo está dizendo isso é necessário. E para mim é chocante como ele acaba, né? Esse segundo verso. Para quê? Para que você possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos saber a vontade de Deus antes de ser servos. Nós queremos saber a vontade de Deus sem a mente purificada. Paulo está invertendo a coisa. Primeiro isso. E aí Deus vai revelar a vontade dele para você. Pessoal. Eu acho que muitos cristãos fazem essa pergunta, mas ela é puramente especulativa. Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Eu estou curioso. E aí vou lhe dizer se vou fazer ou não. Deus está dizendo não. Se entrega no altar e se torna meu servo. E aí eu te revelo a minha vontade. Tem uma condição para conhecer a vontade de Deus, que é entregar-se em sacrifício vivo e mudar, transformar a mente e passar a pensar como Jesus. Então, eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não me revelou, não. Ele só vai revelar para você. Mas é condicional. Você precisa se tornar um servo, se colocar à disposição. Um servo não discute. Um servo cumpre com a missão que recebeu. Oferecer-se em sacrifício vivo é complicado, não é simples. É estar disposto a ouvir de Deus o que Ele espera e quer de você. Isso soa muito difícil para todos nós. Sabe por quê? Por causa da nossa mente. Nós não pensamos como Cristo. Jesus diz, eu te glorifiquei porque fiz tudo o que o Senhor me pediu que eu fizesse. Ele foi um servo consagrado, separado, santo. E ele diz, eu te glorifiquei, fazendo a tua vontade. Eu fiz tudo que o Senhor pediu. Bom, que nós possamos ser esse tipo de servos. Eu sei que todos nós somos cristãos. A minha pergunta é quantos de nós somos servos? Se colocaram de fato no altar. Eu sei que todos nós somos cristãos. Mas nós temos lutado para ter nossa mente transformada. Isso é algo que nós devemos fazer. Contribuir com Deus para que a nossa mente se renove. Da mesma forma que oferecer-me no altar é uma atitude minha, a renovação da mente é algo que depende de mim, da minha disciplina com as Escrituras. Então, essas são as ideias que eu queria partilhar.
se você tem interesse em saber a vontade de Deus, essas condicionais são anteriores. E eu espero que tenha te ajudado a pensar na vontade de Deus e gostaria, Guilherme, Oi. eu não estou te vendo, acho que temos tempo, né, para ir para o grupo. Temos. Então, vamos. Então, gente, só fechando, queria compartilhar, numa versão da Bíblia, o Paulo fala, apresentai-vos a Deus, não é isso? Uhum. Quem tem essa versão? Está aí? Pode ler? Espera aí. Qual é o versículo? É o 2. Então, a NVI não é. Na minha tradução também está diferente. Que apresentai os vossos corpos sacrifícios vivos. Isso, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, não é? Santo e agradável a Deus. Isso. Então, eu estava pensando nessa palavra e até compartilhei no grupo rápido. Eu não sei quantos aqui serviram o Exército, mas o Exército é interessante, porque toda manhã você se apresenta, é a primeira coisa que você faz. Você põe o fardamento, entra em forma e se apresenta, né? E está subentendido aí que qualquer ordem de qualquer superior que venha, né, você está pronto a cumprir. Então, eu passava por todo esse ritual de me apresentar e tudo, mas quando vinha a ordem eu fervia de raiva, né? E no Exército eu descobri o quanto rebelde eu era, sabe? Então eu disse, bom, se eu sou rebelde aqui, imagino com Deus, né? Se alguém exercer autoridade sobre mim é difícil, eu imagino com Deus. Então, é esse processo de colocar-se no altar, estar disposto a morrer, né? Entregar a vida, se levantar do altar como servo e se apresentar, né? Apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, né? E isso, para mim, é algo diário. Não é algo que eu faço uma vez e acabou. Eu me apresento a Deus todo dia e digo o que o senhor quer de mim hoje, né? O que o senhor quer que eu faça? E às vezes Deus não quer que você faça nada. E às vezes Deus vai dizer, só quero que você fique comigo, vamos passar um tempo juntos. Né? Então, até falei com uma pessoa lá no grupo, Deus não é ativista. Não quer dizer que você vai se apresentar e perguntar o que ele tem para você fazer e vai receber 25 tarefas, né? Deus não funciona assim, né? Ele não é ativista. Mas ele tem planos para a nossa vida, que ele vai revelar não por especulação. Acho que muitos cristãos perguntam, senhor, o que o senhor quer que eu faça? Só para saber, entendeu? E falar, bom, mas aqui não, isso eu não vou fazer, não. Só para saber. E muitos de nós não se colocam dessa forma por medo do que Deus vai pedir, do que Deus vai fazer com a nossa vida. Essa foi a maior luta que eu tive na minha vida. Apesar de crer no amor de Deus, apesar de... Eu sabia esses versículos aí todos, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, que eu entendia que Deus queria a minha vida, que eu tinha que me deitar no altar, não, senhor. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho... Aí não dá. O que o senhor vai fazer comigo? E eu acho que isso foi a decisão mais difícil que eu tomei. Que eu sabia que uma vez tomada, aí viesse o que viesse,
né? Eu já tinha tomado a decisão que eu ia servir a Deus, né? Mas eu ainda acho que é algo diário, sabe? É algo diário, é uma luta, porque eu sou rebelde. O pecado ainda mora em mim, né? Eu sou rebelde. Mas eu acho que Deus vai se revelar a nós na medida que a gente se dispõe a renovar nossa mente e se entregar a Ele no altar. Era isso que eu tinha para partilhar. Tá bom? Muito bom. Muito bom, Adilson. A gente teve a oportunidade de conversar no grupinho lá, né? Acho que é por aí. É diariamente essa entrega aí, essa decisão. Não é... E acho que penso assim, não é no sentido de morrer, né? Porque fala entregar sacrifício vivo, mas não, é para matar aquilo que você tem como vontade e deixar de Deus. Fala assim, olha, a minha eu não quero fazer. Sim. Isso vai ser um exercício que, se diariamente a gente se comprometer a pensar, meditar nisso e falar como é que Deus agiria aqui nesse assunto, porque eu já teria dado um tapa, eu já teria feito isso, eu já teria feito aquilo. Agora, como é que Deus age nesse aqui? E acho que só de separar para pensar e esperar a resposta de Deus, a situação vai se resolvendo. Então, que Deus nos ajude inclusive, a oferecer esse sacrifício vivo diário, santo e agradável a Ele.